Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Eu quero que você observe a grafia da expressão super interessante. Daí você vai me dizer se esta palavra está correta ou está incorreta. Incorreta. Super interessante não pode fazer o uso do espaço. Aliás, com super jamais haverá o espaço e o radical, o termo principal, a parte principal da palavra. Este prefixo merece uma grande atenção. Só haverá o uso de hífen se o termo começar por uma letra idêntica a este R ou por H. Então nós vamos escrever aqui ao lado letras idênticas ou H. Só haverá uso de hífen, então, com letras idênticas ou H. Que é, por exemplo, o caso da palavra super-homem. Veja que, neste caso, o termo inicia-se por H e deve haver, então, o uso de hífen. Como, por exemplo, alguém pode escrever assim, super rápido, formando este adjetivo. Veja o porquê do uso de hífen. Porque as letras são idênticas. Então, super é finalizado em R, rápido começa em R. Super homem, e então aqui há o uso de H. Perfeito? Então, letras idênticas ou H. Quero dizer, quando não existirem letras idênticas ou H, como por exemplo no caso da expressão, vamos dizer que uma obra seja super moderna. Então, neste caso, nós temos uma palavra só. O termo bem conhecido, supermercado. Veja, neste caso, as letras não são idênticas, nem a palavra começa por H. Logo, um termo só, uma palavra só. É bem interessante também que determinados autores, escritores, poetas, gente que trabalha com a nossa língua portuguesa, que faz uso de nossa língua portuguesa, também gosta de escrever a palavra super como adjetivo. Hoje nós não encontramos tanto, mas na década de 90, no começo dos anos 2000 também, havia muito a questão da construção de super como um adjetivo. Por exemplo, dizer que fulano é super, que determinada situação, a ideia é uma ideia super. Ou seja, uma ideia legal, uma ideia genial, uma ideia bacana, super. E por que do uso do acento aqui? E aí nós vamos nos lembrar da famosa regra dos paroxítonos. Então, se fizermos isso, né, tratarmos o prefixo como um adjetivo. Bom, super é um paroxítono finalizado em R. Nós temos uma palavra, outro tipo de paroxítono finalizado em R, o termo caráter. Você deve se lembrar de que os termos paroxítonos são aqueles com a tonicidade presente na penúltima sílaba. Super, caráter. E toda a palavra paroxítona, finalizada em R, deve fazer o uso do acento gráfico, neste caso, o uso do acento agudo, certo? E aí uma grande curiosidade. Sempre que nós falamos sobre caráter, eu me lembro de uma palavra que é a palavra catéter. A palavra catéter na nossa língua não existe o termo catéter. Por quê? Porque o termo não é paroxítono finalizado em R. Então nós devemos excluir tanto esta pronúncia quanto esta escrita. Sabia disso? A palavra correta é cateter. Pois é. O termo é oxítono. A tonicidade está na última sílaba. Então, a pronúncia correta é cateter, cateteres, cateter. Veja, é um termo, então, oxítono. E você deve se lembrar de que as palavras oxítonas possuem a tonicidade presente na última sílaba. Então, cateter, caráter, super. Então, há sim a ocorrência de super como um adjetivo, já houve muito isso, mas nós não podemos esquecer do uso do acento. Agora, na formação da palavra, ali realmente como prefixo, nós vamos nos recordar então de letras idênticas ou H. Então, quando você possivelmente visualizar a grafia super espaço interessante, o que você vai fazer? Você irá excluir isto do mapa. Ortografia é memória visual, então elimine isto. Uma palavra só, então, super promoção, super interessante e por aí vai. Certo? Muito obrigado. É muito interessante que você compartilhe este episódio do canal Mesma Língua, compartilhe este vídeo.
Inscreva-se aqui no canal Mesma Língua, lembrando também que eu estou no Instagram, o meu endereço é @DiogoArraes. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.